O milionário paraplégico surpreende ao aceitar flor da empregada e desafia todas as expectativas. Laura deslizou pela imensa sala com um olhar fixo na parede envidraçada que dava para o mar. A chuva fina batia forte no vidro. Cada gota parecia um sussurro triste que ecoava sua solidão. A mansão parecia um castelo abandonado, grandiosa, imponente, mas vazia. Como se o peso do silêncio tivesse sugado todo o calor dali. Ela, uma mulher forte, milionária e vencida. Ficou paraplégica depois do acidente que levou Ricardo, seu único filho, embora. Agora, presa na cadeira de rodas, Laura vivia entre as lembranças afiadas que rasgavam o peito feito navalha. Cada canto da casa contava uma história. O piano branco imaculado, com uma partitura aberta da peça favorita de Ricardo. A foto gigante na sala, um sorriso cristalizado no tempo, que continuava a fitar Laura com uma tristeza quase viva. O tapete persa, o lustre de cristal que refletia gotas de luz como pequenos fantasmas. Tudo era luxo. Então, como um sopro estranho naquele cenário congelado, uma figura surgiu. Era um menino, pequeno, sujo, com um olhar que não combinava com o lugar. Um garoto de rua, audacioso demais para quem deveria estar esquecido. Seu tênis velho e encharcado, a camisa rasgada e a mão trêmula seguravam uma flor. Uma única flor amarela, simples, sem nenhum luxo, mas carregada de uma coragem silenciosa. Ele estendeu para Laura, que o encarou de soslaio, um choque paralisante disparando no coração. O tempo pareceu quebrar. A flor, tão pequena, veio acompanhada de um vendaval de emoções. A mesma inocência que Ricardo tinha. O mesmo gesto puro que ela jurava que nunca mais veria. Laura sentiu as mãos tremerem, a garganta apertar até quase calar. Era o convite mais profundo que o mundo já fizera. Aceitar aquela conexão, sair do seu cárcere de dor, ou recusar e afundar ainda mais na sombra. Ela ficou ali, imóvel, olhando para Vinícius, o menino que roubava seu isolamento sem pedir licença. Nin. E aquela flor, num simples gesto de entrega, começava a desatar nós que faziam anos que ela acreditava serem eternos. Quem era esse menino que ousava atravessar o muro de silêncio de Laura? Uma ameaça? Uma esperança? Um espelho do passado perdido? Ela segurou a flor com força, o choque nos olhos misturado com uma fagulha de curiosidade. O relógio soou de novo, e o futuro, naquele instante, suspirou junto com o mar tempestuoso. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio soou de novo, um som portante que parecia dividir o tempo em antes e depois. Laura segurava a flor amarela, sentindo o calor inesperado dela contra a pele fria das mãos. Vinícius ficou ali, imóvel, com os olhos grudados nela. Esperança e medo misturados num olhar que ela não sabia decifrar. Foi quando, sem aviso, o silêncio da casa quebrou com um grito súbito vindo da cozinha. Um som agudo, desesperado, que fez Laura e o menino pularem de susto. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Uma voz estrangulada e cheia de pânico ecoava no corredor. Laura ficou paralisada, o coração batendo loucamente no peito. Ela nunca imaginou que alguém mais pudesse estar ali, escondido naquela mansão vazia, que guardava só tristeza e memórias dela. Quem está aí? Ela perguntou, a voz trêmula. Vinícius engoliu seco, mas já dava um passo na direção da cozinha. Laura tentou se mexer na cadeira para seguir, mas era como se o corpo não obedecesse. Quando chegaram na cozinha, os olhos de Laura se arregalaram em choque. No chão, amarrada e amordaçada, estava a empregada nova, Mariana,
A mesma que, há poucos dias, aparecera como substituta na mansão. O rosto dela estava sujo, os olhos arregalados de pânico, os cabelos presos em desalinho. Mariana! Laura conseguiu balbuciar, a garganta quase seca. Vinícius se aproximou correndo para tirar a fita da boca da mulher. Quando conseguiu, ela respirou fundo, quase chorando. Por favor, ele está aqui. Ele não quer que vocês fiquem. Antes que alguém pudesse perguntar quem ele era, as luzes se apagaram. O breu tomou conta de tudo. Naquele instante, um barulho pesado, depressa mais próximo. Um som de passos grossos e firmes soando no piso da mansão. Um peso que chegava perto. Cada batida, uma ameaça à pele, um aviso. Laura engoliu em seco e sentiu seu corpo inteiro congelar. Vinícius apertou a mão dela, a flor caindo no chão sem que ninguém percebesse. De trás da sombra, uma figura enorme surgiu. Envolta em um capuz escuro. O rosto dele ainda não se via, mas a aura era sufocante, um vento flutuando em volta, um gosto amargo no ar. Vocês não devem estar aqui. A voz cortou a cozinha como uma lâmina. Um tom autoritário, cruel, diferente de tudo que Laura já tinha ouvido. Mariana tremia, puxando a cadeira de rodas para trás, desequilibrando o corpo de Laura, que quase caiu. Quem é você? O que está fazendo na minha casa? Laura falou, apesar do medo que crescia. Ela não podia mais ficar calada. O homem tirou o capuz rápido, e a luz fraca da cozinha mudou tudo. Vinícius soltou um grito sufocado e recuou. Os olhos miravam um rosto que deveria ser impossível. Era Ricardo, ou pelo menos o que parecia ser ele. Um homem que era o espelho do filho que Laura tinha perdido para sempre. Mas não havia amor nos olhos que agora encaravam Laura. Só ódio. Desprezo e uma calma sinistra, inexplicável. Você está vivo? A voz de Laura sumiu no peito. O homem sorriu, um sorriso frio e desumano. Vivi o tempo todo assistindo, esperando por você. Laura sentiu o ar falhar na garganta, as mãos tremendo de um medo que doía fisicamente, como se uma alfinetada de vidro tivesse cravado direto no coração. Vinícius murmurou, num fio de voz. Ele não morreu. Ele estava aqui, todo esse tempo. Mariana chorava, soluçava de medo, olhando entre os dois, sem entender nada. O passado que sacudia aquela casa inteira, que Laura acreditava enterrado e intocado, estava vivo e vingativo. O futuro, aquele futuro que parecia se abrir com a flor, de repente se fechava em um muro de dúvidas e terror. Quem era realmente aquele homem? Como o filho dela podia estar ali, vivo e estranho, ameaçando tudo que Laura conhecia? E o que Vinícius tinha a ver com essa história toda? A mansão soltou mais uma vez aquele suspiro pesado, carregado de segredos prestes a explodir. E por trás da porta, um clique sussurrou. Uma fechadura se mexeu. Alguém chegava. Laura, presa naquela cadeira, engoliu seco. Ela não sabia se era o fim ou o começo do pior. E o relógio bateu uma última vez naquele dia. O tempo tinha virado uma armadilha. O clique da porta fez o ar congelar. Laura se encolheu na cadeira, o coração martelando como nunca antes. A mão trêmula de Vinícius apertava a sua, tentando segurar o medo que crescia em silêncio. Mas o choque ainda não tinha acabado. A figura, que já tinha arrancado o capuz, se virou lentamente. E naquele instante, a luz trêmula revelou não um rosto, mas dois. Do lado dele, uma mulher, pálida, com olhos fundidos em escuridão, e um sorriso que parecia rasgar as sombras da própria alma. Quem é você? Laura sussurrou, a voz engasgada, quase sem forças. O homem sorriu sem alegria, mas foi a mulher que falou, com um tom tão gelado que parecia enfiar uma faca no peito de todos. Você nunca soube a verdade, Laura. Ricardo não morreu naquele acidente. Laura arregalou os olhos. A cadeira pareceu cair dali. A flor amarela escorregou do seu colo para o chão com um baque seco. Como assim? Ela engasgou. Seu mundo instável começava a ruir em pó. Ricardo sempre foi parte disso tudo. Ele estava vivendo uma mentira que você criou para esconder um segredo terrível. A mulher se adiantou, os olhos brilhando como um farol no breu da cozinha. Ele sumiu porque quis, porque ele sempre foi a chave para algo muito maior.
Vinícius arregalou o olhar, tentando digerir cada palavra. Mariana, ainda amarrada, soluçava, mas sua cabeça girava tentando juntar as peças. Laura sentiu o tempo se esticar e depois estourar dentro dela como um vidro quebrado. Tudo fazia sentido, ou nenhuma verdade que ela conhecia fazia. Ricardo nunca morreu? A pergunta saiu como um sussurro torto. A mente dela viajou para as lembranças confusas. Os momentos em que sentiu a presença dele. Os dias em que acordava esperando que ele entrasse pela porta. Então, por que ele me abandonaria? Por que isso? O homem, o Ricardo, do outro lado da sala, deu um passo à frente. A luz da cozinha piscou. As sombras pareciam se contorcer. Porque eu nunca fui seu filho, Laura, ele disse, com uma voz que quebrou o chão sob os pés dela. Laura engoliu em seco. O ar se recusando a entrar. O quê? O que você quer dizer? Eu sou um homem que você comprou, ele completou, rindo um riso baixo, cruel. Você me criou para substituir aquele garoto de verdade, mas eu nunca tive nada a ver com você. Não sou Ricardo. Nunca fui. Sou um fantasma tecido pela sua culpa, sua dor e seu dinheiro. Mariana soltou um grito abafado, enquanto Vinícius recuava, fazendo a cadeira de rodas se apagar no chão, alheio ao movimento. Laura sentiu o peito explodir, a mentira em que ela acreditava, o conforto do que queria ser verdade. Tudo desmanchava numa bomba silenciosa. Aquele homem, aquele invasor, ela não sabia mais se queria odiar ou temer. A mulher ao lado dele sorriu, e seu rosto se abriu num misto de desprezo e triunfo. E isso não é tudo, ela sussurrou, inclinando-se para Laura. Cada passo seu nessa casa, cada lágrima, cada silêncio guardado, alimentou o vazio que eu vim preencher. Laura se sentiu afundar num poço de escuridão, a dor mais crua que já sentira. A flor amarela no chão parecia agora uma piada cruel, uma promessa quebrada. Vinícius tentou falar, mas a voz falhou, e os olhos dele brilharam de uma decisão desesperada. E então a porta da cozinha estalou novamente. Mas alguém chegava, ou talvez nunca tivesse saído dali. O coração de Laura pulsava tão rápido que parecia que ia explodir. Ela não sabia mais em quem confiar, se aquilo era uma vingança, uma loucura ou um pesadelo vivo. Mas tinha certeza de uma coisa: a verdade que ela achava que conhecia era só uma sombra. Um teatro onde todos os papéis estavam trocados. E o passado, aquele passado que ela jurava enterrado, era apenas o começo de um jogo muito mais cruel. E, no silêncio pesado, restava uma pergunta que só aumentava o nó na garganta de Laura. Quem eram eles, realmente? E qual seria o preço de descobrir? O relógio bateu. Um som lento, triste, cortante, e a casa inteira pareceu prender o fôlego. O silêncio na cozinha pesou ainda mais quando a porta se abriu de repente, rangendo como se reclamasse de anos de abandono. Um vento frio invadiu o espaço, bagunçando os cabelos de Laura, que ficou paralisada, presa na cadeira, os olhos dilatados tentando decifrar a ameaça entre aquelas sombras. Mas o que entrou não foi um rosto estranho, foi um homem, magro, de olhar estranho e tão familiar que o sangue gelou nas veias de Laura. Ele vestia um uniforme antigo, um avental rasgado e sujo de tinta seca, e no rosto uma cicatriz estreita como um risco brutal, exatamente no mesmo lugar onde ela costumava tocar no rosto do filho em suas fotos antigas. Laura. A voz era fraca, trêmula. Eu não sou o que você pensa. Vinícius engoliu seco, a mão dele apertando a dela com força. Mariana parou de chorar, arregalando os olhos na direção do homem. Laura balançou a cabeça, tentando afastar o nó que crescia na garganta. Quem é você? O que está acontecendo aqui? O homem deu um passo à frente, segurando algo com uma das mãos. Um pequeno dispositivo eletrônico, velho, cheio de rachaduras. Parecia um gravador. Eu tenho provas do que realmente aconteceu com Ricardo. A voz cortava como faca. Mas não é esse homem que você vê aqui. Apontou para o tal Ricardo, parado, imóvel, no meio da cozinha. Ele é uma máscara, uma mentira,
Eu sou o único que sabe o que ele realmente é. Laura, tonta, apertou o cabo da cadeira. A flor caída no chão, já molhada pela chuva que parecia ter invadido tudo. Antes que alguém pudesse respirar, a figura que dizia não ser quem pensavam avançou, puxando do bolso uma pasta amassada, jogando no chão. Papéis espalharam-se como folhas mortas pelo vento. Fotos, documentos, bilhetes datilografados. Entre eles, uma foto de Ricardo. Mas não um menino feliz nas lembranças. Um Ricardo diferente. Parece quase irreconhecível. Com olhos fundos, mais velho, ao lado da mulher pálida, sorrindo com uma malícia que gelava a coluna. Isso é impossível, balbuciou Laura, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Quem são vocês? O que me fizeram acreditar que era meu filho? O homem respirou fundo, olhos ardiam com uma verdade dura demais. Você nunca teve um filho. O garoto que você amava, que você perdeu, nunca existiu do jeito que pensa. Ricardo foi criado para ser uma figura mítica, um fantasma que te segurava presa. Ele foi um código, uma fachada para esconder algo muito maior. Vinícius arregalou os olhos, sem falar. Mariana, ainda amarrada, estremeceu, olhando em volta completamente perdida. Quem criou essa mentira? Laura perguntou, e a mão trêmula estava tão pesada que parecia carregar o mundo. O homem se aproximou e falou baixinho, quase um sussurro que ameaçava destruir tudo o que ela acreditava. Você mesma, há 10 anos, em um momento que não lembra, você abriu mão da sua própria vida para salvar alguém, mas escolheu esquecer. E chamou para dentro dessa casa esse fantasma, esse Ricardo inventado para manter o seu segredo protegido. Laura sentiu o chão sumir debaixo da cadeira. A mente girava. Eu não entendo. Minha única memória é o acidente. Vinícius, você sabe disso? O menino olhou para o homem e depois para Laura, falando com um tremor. Eu sempre achei estranho como sua história não fazia sentido. Você nunca quis saber direito do passado. O rosto de Laura fechou. Ela sentia o peito apertar como se um punho invisível esmagasse o coração. Então, com uma voz que mal era sua, ela perguntou: que segredo tão sujo é esse que eu tentei esconder e que trouxe tanta dor? Antes que o homem pudesse responder, a luz da cozinha estalou, piscou violentamente e as sombras se contorceram. Uma risada seca, amarga, cortou o ar. Era o falso Ricardo. Você pensa que pode escapar de mim? Que essa casa, essa dor, podem ser apagadas? Ele avançou, revelando algo nas mãos. Uma pequena caixa metálica com um botão vermelho assustador. Eu não sou o filho. Nunca fui. Mas sou o que te mantém presa. E agora, Laura, você irá lembrar quem realmente mandava aqui. De repente, o homem do avental correu para a frente, tentando segurar o braço do falso Ricardo. Um puxão desesperado, a caixa caiu no chão. Um estalo. Silêncio. Um clarão branco inundou a cozinha, cegando todos. Quando a luz voltou, o homem do avental estava no chão, imóvel. O falso Ricardo desaparecera. A cadeira vazia. O caos. O grito sufocado de Mariana. E no meio do caos, uma única frase no ar, sussurrada pelo vento. Você nunca esteve sozinha. E essa casa guarda muito mais do que segredos. Ela guarda você. Laura sentiu o corpo tremer, um gelo profundo subindo da espinha. Ela não sabia o que era verdade. Só sabia que tudo o que acreditou até agora era mentira. E que talvez a verdadeira prisão estava dentro dela. Ou em algo bem maior que ainda estava por vir. O relógio bateu novamente, mas dessa vez parecia um aviso. A guerra acabava de começar. A luz voltou com um estalo seco. Os olhos de Laura ardiam da claridade que invadiu a cozinha. O homem do avental jazia no chão, o olhar perdido no teto branco. Mariana soluçava, tentando recuperar o fôlego. Vinícius se encolheu no canto, as mãos suadas agarrando a roda da cadeira. Por um segundo, o silêncio foi quase cruel, pesado demais para respirar. Então, uma risada. Baixa, áspera, que cortou a espinha de todos. Laura virou o rosto lentamente. Da penumbra do corredor, uma sombra se mexeu. Uma sombra que crescia, alastava.
E de repente, a verdade mais devastadora se revelou. Você achou que eu tinha acabado? Que a verdade era só aquela porcaria que te contei? A voz vinha da escuridão, firme e seca. A sombra avançou, vindo para a luz, e a figura que antes era um homem magro, de avental sujo, se transformou em algo impossível. Não era um homem, era ela. Laura encarou os olhos vermelhos que brilhavam como brasas, seu próprio reflexo distorcido, um clone, uma sombra viva, uma parte esquecida dela mesma que nunca tinha querido aceitar. A verdadeira Laura está aqui, disse a sombra, com um sorriso cruel que parecia arrancar cada pedaço de alma de dentro dela. Eu sou tudo o que você reprimiu, a raiva, o medo, a culpa que você entulhou numa mentira chamada Ricardo. Eu sou o veneno que você bebeu e a dor que você ignora. Laura sentiu a cadeira balançar, o peito queimando num aperto cruel. A flor amarela, perdida no chão, parecia murchar com o peso do ar ali. Vinícius engoliu seco, olhando para Laura, como se visse uma pessoa desconhecida. Mas como? Por quê? Ele gaguejou. A sombra caminhou até a cadeira, parou bem perto, estendendo a mão. Você criou tudo isso para fugir de mim, para fugir de você. Inventou esse filho, esse castelo, essa história. Mas não pode fugir na sua própria mente. Eu sou o único Ricardo que sempre esteve contigo. O resto? Fantasia. A cozinha girava. Mariana sufocava em lágrimas, o corpo tremendo como se o chão fosse abrir sob seus pés. A luz parecia estrangular os móveis, tornando tudo mais claustrofóbico, mais urgente. Laura sentiu um grito preso na garganta, uma dor que rasgava o teito. Queria gritar, fugir, desaparecer, mas o medo a paralisava, não só do que via, mas do que estava emergindo dentro de si. E aí, quando a sombra se aproximou mais, a verdadeira bomba explodiu. Com um gesto rápido, a figura arrancou a prótese de Laura, a cadeira de rodas com truques modernos que a segurava, e num movimento impiedoso a derrubou no chão frio. Laura caiu. O impacto no corpo seguiu um frio afiado no osso. O ar faltou de repente. A cabeça latejava. Agora no chão, ela olhava para os olhos dela mesma, para a verdade que até então não tinha coragem de encarar. Sem o seu castelo, sem sua falsa história, o que você é, Laura? A sombra provocou, a voz afiada, cortante. Laura sentiu o mundo ruir. Mas antes que pudesse responder, a porta da cozinha se abriu com um estrondo violento. Vinícius pulou para frente, protegendo Laura no chão, enquanto uma figura familiar entrou. Era Ricardo. De verdade, não o monstro que tinha ameaçado, mas o garoto de antes, o menino que ela amava até a dor. Vocês precisam parar, ele disse, a voz firme, diferente de tudo que Laura já ouvira. A sombra se virou para o garoto, olhos cheios de ódio. Você também é mentira, só mais um pedaço do teatro que ela construiu. E eu vim para cortar as cordas. Ricardo se aproximou, segurando algo nas mãos. Um pequeno espelho rachado. Não, ele falou, segurando o olhar da sombra. Você é só medo, Laura. Eu sou lembrança. E nós duas vamos decidir qual história merece viver. Os olhos da sombra se estreitaram. A tensão estourou no ar. Mas antes que a batalha começasse, pela janela escancarada, uma noite chuvosa e fria invadiu a casa. O mar revolto rugia como um animal preso. E ali, os Vezanes começaram. Em meio ao caos de sombras e fantasmas, um sussurro veio de dentro da mansão. Uma voz que nem Laura, nem Vinícius conseguiram reconhecer. Vocês acreditam no que veem, mas não veem no que acreditam. Um arrepio percorreu a espinha deles. O passado já não importava mais, porque o presente tinha se partido em 1000 pedaços. E o futuro, esse estava mais misterioso e aterrador do que nunca. O relógio bateu novamente. Não marcava as horas, marcava o fim de tudo, e o início do que ninguém podia imaginar. O silêncio parecia cortar a respiração de todos. O garoto segurava o espelho rachado, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. A sombra se encolheu.
como se o choque a tivesse atingido no fundo da alma. Mas o que ninguém esperava foi o chão tremer, fraco a princípio, depois forte, perigoso. A casa gemeu, as paredes estalaram. O teto parecia prestes a desabar. Laura sentiu o corpo tremer todo, o coração amassado pelo medo. E então, de repente, a parede atrás deles, aquela parede sólida, fria, rachou. Rachou como vidro quebrando em 1000 pedaços. Um buraco imenso se abriu, mostrando não o jardim molhado, mas um corredor estreito, escuro, tão antigo que parecia guardar pó e lendas. Laura arregalou os olhos, o ar faltando enquanto a chuva fria invadia o ambiente, cortando tudo com seu cheiro de terra molhada. Foi nesse instante que a voz suave, quase hipnótica, quebrou o silêncio. Vocês acham que conhecem essa casa, mas ela vive, respira e revela o que ninguém queria ver. Todos se viraram e viram, no corredor sombrio, uma mulher de cabelos brancos como a lua, olhos negros e profundos, com um sorriso triste. Ela parecia velha, mais do que o tempo, e ao mesmo tempo jovem demais para aquele corpo frágil. Quem é você? Laura sussurrou, a cadeira ainda estatelada no chão, a garganta seca de novo. Sou a guardiã dessa prisão, respondeu a mulher, com uma voz que parecia sussurrar segredos enterrados. E vocês, todos vocês, são parte da engrenagem dessa mentira que não termina. Vinícius estava paralisado, os olhos vidrados naquela figura inesperada, enquanto Mariana tentava juntar forças para se levantar, assustada demais para mexer. Essa casa esconde mais do que memórias, continuou a mulher, olhando fixamente para Laura. Ela está viva porque você, Laura, a alimentou com sua dor e com algo mais que você nunca quis encarar. Eu não entendo, Laura falou, mas a voz saía tremida, um fio fraco no vento. A mulher deu um passo à frente, tirando do bolso um pedaço de papel amarelado. Esse é o real segredo guardado por décadas. Laura tomou o papel com mãos trêmulas. Era uma carta, simples, datada de muitos anos atrás, assinada por um nome que fazia seu peito congelar. É sua assinatura, disse a mulher, olhando em seus olhos. Você escreveu isso. E com ela, assinou um acordo que mudou tudo. O acordo que fez você esquecer a verdade, criar Ricardo, seu filho inventado, e abrir mão de uma parte de si que nunca poderia voltar. O sangue de Laura gelou. Um nó apertava a garganta. As lágrimas ameaçavam cair. Mas antes que ela pudesse entender, um grito estridente cortou o ar. Vinícius virou o rosto congelado. Não pode ser! No corredor, outra porta se abriu, revelando um quarto escuro. E dentro dele, uma mulher, jovem, quase uma menina, tremia. O rosto dela era impossível de não reconhecer. Era a própria Laura, só que muito mais jovem, viva. Ela olhava para eles, com olhos cheios de medo e uma súplica silenciosa. Quem? Quem é você? Laura Real, agora caída no chão, conseguiu juntar um fio de voz. A guardiã sorriu com tristeza. Você é a verdadeira vítima, Laura. Vocês todos aqui são fragmentos do que você perdeu ao se esconder em uma mentira. Esta casa não guarda só segredos, guarda você. E agora a prisão está aberta. Mas a verdade que vai sair vai obrigar vocês a pagar um preço que nem imaginaram. O espelho rachado caiu no chão, estilhaçando-se com um baque surdo. E agora a prisão está aberta. Mas a verdade que vai sair vai obrigar vocês a pagar um preço que nem imaginaram. O espelho rachado caiu no chão, estilhaçando-se com um baque surdo. E agora a prisão está aberta. Mas a verdade que vai sair vai obrigar vocês a pagar um preço que nem imaginaram. No instante seguinte, a flor amarela, que parecia morta e esquecida no chão, se abriu, vibrando com um brilho estranho, quase mágico. Vocês acham que estavam presos na casa? Mas estavam presos dentro de si mesmos, sussurrou a sombra, que desapareceu num piscar de olhos, deixando o frio invadir tudo. A flor brilhava como um farol no escuro, e Laura, no chão, encarava o próprio passado. De repente,
A única coisa que sabia com certeza era que nada do que ela acreditava até agora sequer chegava perto da verdade. O relógio continuou batendo, mas ninguém mais escutava as horas. O presente tinha se partido. E o futuro, esse futuro, estava ainda mais distante, sombrio e perigoso do que jamais poderia imaginar. A flor amarela no chão vibrava, lançando um brilho tênue pela cozinha fria, enquanto o silêncio parecia pesar mais do que nunca. Laura mal conseguia respirar, o peito apertado, a cabeça latejando, como se tudo aquele peso esmagasse de dentro para fora. Vinícius segurava o espelho rachado firme, os olhos brilhando de medo e esperança ao mesmo tempo. Mariana ainda estava assentada no canto, os olhos ver. Mas então, o chão tremeu de novo, forte. Um estrondo ecoou, fazendo a casa inteira estremecer. Paredes rangiam, teto chiava. E foi aí, exatamente ali, quando todos olharam assustados para o teto, que o mundo que eles conheciam desmoronou numa única explosão. Do forro despedaçado, uma chuva de papéis, fotos e fotos voou no ar, mas não era só isso. De repente, um grito cortou a tensão. Era a voz da própria Laura, mas não aquela voz trêmula, cheia de medo. Era mais firme, grave, e vinha de outra direção. Não, não é verdade! Todos viraram para o corredor, onde a mulher de cabelos brancos continuava, mas ela já não estava sozinha. Atrás dela, uma figura surgiu, alta, imponente e coberta por uma capa escura que parecia sugar a luz do ambiente. A voz que saiu foi fria, um estalo no ar. Vocês acreditam no que veem, mas não têm ideia do que são. Laura se mexeu, tentando levantar do chão, mas o corpo pedia rendição. O susto fez a flor amarela murchar de vez. Vinícius engoliu seco, com o coração batendo tão rápido que sentia o som na cabeça. Então, o inacreditável aconteceu. A sombra vestida com a capa puxou a capuz para trás, mostrando um rosto. Era Laura, mas não aquela Laura comum. Era uma versão dela que ninguém tinha visto antes. Os olhos negros, profundos, brilhando com uma frieza cortante. O sorriso no rosto era cruel, como se segurasse décadas de segredos imundos. Vocês acham que sabem quem eu sou, mas estão só tocando na superfície, disse a sombra com uma voz gelada, que parecia rasgar o ar. Eu sou a verdadeira criadora, a mente por trás de tudo. Eu que plantei Ricardo, inventei Vinícius e até mesmo criei essa casa vazia cheia de mentiras para me proteger. Os olhos de Laura se arregalaram, o corpo congelando. Vinícius soltou um choque. O quê? Você é tudo isso? A sombra sorriu, um sorriso que fazia o medo crescer e o sangue gelar. Sim, e esse lugar não guarda só você. Ele é apenas uma prisão que eu usei para me esconder de mim mesma. Mariana tentou falar, apontou para a sombra assustada. Então, quem é a verdadeira Laura? A sombra deu um passo à frente, a capa esvoaçando. Eu, sempre fui eu. A verdadeira Laura morreu naquela noite há 10 anos, e o que resta aqui são pedaços desconexos, fragmentos falsos, fabricados para negar quem eu realmente sou. O silêncio caiu mais pesado. Laura tentou se levantar, a voz falhando. Não, eu sou eu. Tudo isso é mentira. A sombra ergueu as mãos num gesto quase de piedade irônica. Não mais, Laura. Você criou um mundo inteiro de mentiras. Mas a verdade é que você matou a si mesma naquela noite. Eu sou a vingança, a sombra, a culpa, tudo aquilo que você tentou enterrar. Nasceu e cresceu dentro de você. Nesse momento, uma explosão de luz surgiu do espelho rachado, que Vinícius ainda segurava. Aquele brilho invadiu a cozinha, atingindo a sombra com violência, que virou fumaça e desapareceu num sussurro tão baixo que ninguém entendeu. Mas a casa voltou a tremer, pior do que antes. E então, a porta da cozinha, que todos achavam trancada há anos, se escancarou com força. De dentro dela, saiu um grupo de pessoas, figuras familiares para Laura, mas impossíveis ao mesmo tempo. Ali estavam suas amigas de infância, seu antigo médico e uma mulher com um colar,
que Laura jamais tinha visto, mas que parecia brilhar com um poder estranho. Eles não pareciam assustados. Olhavam para Laura com uma frieza. Filhos dele, o que aconteceu aqui foi parte de um plano para esconder seu verdadeiro crime. Laura sussurrou, o peito explodindo numa mistura de dor e culpa. A mulher do colar se aproximou e entregou algo na mão dela, uma pequena caixa com uma agulha dentro. Você escolheu apagar memórias. Escolheu apagar a verdade para sobreviver ao horror que cometeu. Laura olhou para a caixa, sem entender, mas a amiga cortou a esperança como uma lâmina. Anos atrás houve o acidente. Não com seu filho, mas com outra criança. Uma criança que desapareceu. Você estava lá. Você sabia. Laura sentiu as pernas fraquejarem. O nó na garganta era uma corrente que a puxava para o abismo. Você não é uma vítima, continuou a mulher, impiedosa. Você é a responsável pelaquilo tudo. E a casa nunca foi sua prisão, foi sua fuga. A flor amarela, esquecida e murcha no chão, pareceu ofegar. E o relógio, cansado, bateu mais uma vez. Não marcava horas, marcava o fim da máscara. Laura, desacreditada, incapaz de falar, só podia pensar em uma coisa. Quem ela realmente era. E o que ela tinha feito. Para merecer ser presa, não só naquela casa, mas dentro daquele pesadelo criado por ela mesma. Ali, naquela cozinha fria e alagada de segredos, restava só uma certeza amarga. Nada daquilo era o que ela pensava. E o pior ainda estava por vir. A caixa gelada pesava na mão trêmula de Laura. Ela podia sentir o coração batendo rápido demais no peito. Quase querendo escapar do corpo. O silêncio na cozinha era tão pesado que cada respiração parecia um grito. Mariana, ainda amarrada, chorava baixinho, o olhar perdido numa mistura de medo e desespero. Vinícius segurava firme a roda da cadeira, como se ali estivesse a única âncora para não despencar no abismo. De repente, um barulho seco quebrou o tempo. O espelho rachado, que Vinícius segurava, começou a emitir uma luz fraca, quase imperceptível. Era como um sussurro encoberto de brilho. Um convite para olhar de novo. Laura ergueu a cabeça, puxando uma coragem que não sabia existir. Foi nesse momento que a caixa em sua mão se abriu sozinha. Dentro dela, uma pequena chave antiga apareceu, brilhando como um segredo exposto. Sem entender, ela a segurou firme. Foi quando a parede atrás deles tremeu tão forte que a casa inteira gemeu. Um estrondo que parou tudo. Do chão da cozinha, um túnel se abriu. Um buraco escuro, úmido, deixando escapar um ar denso, carregado de algo que não era só pasto molhado nem madeira velha. Todos esperaram, mudos, o que sairia dali. Mas não foi um cão, nem um rato, nem uma sombra. Foi uma mulher. Ela parecia mancando, com roupas desgastadas, olhos fundos e desesperados. Um rosto que parecia rasgar a realidade. Ela engoliu em seco e fixou o olhar nas pessoas da cozinha. Quem vocês são? A voz dela, fraca, arrastada, causou calafrios. Laura percebeu então que aquela mulher era ela mesma. Não a Laura que estava ali caída, não o clone sombrio, nem a versão fria da sombra. Era uma Laura diferente, mais velha, mais cansada, com marcas profundas de sofrimento. A mulher se aproximou cambaleando, segurando algo como um diário antigo. Vocês não sabem a verdade. Vocês são pedaços, fragmentos, de mim e de uma mentira que eu criei para não morrer. O espelho rachado caiu da mão de Vinícius, fazendo um barulho surdo. Laura encarou aquela imagem, parte sua, parte estranha, e sentiu algo quebrar dentro dela. Foi quando uma voz, abafada e rouca, ecoou pelo túnel aberto, rasgando o ar. Não era para ninguém saber. Vocês não deveriam estar aqui. Todos viraram. Do fundo do corredor, uma figura familiar se destacou na penumbra. Era o médico de Laura, mas não aquele que conheciam no presente. Era uma versão suja, quase selvagem, com olhos vermelhos e um sorriso torto que parecia rasgar a alma. Você achou que poderia fugir, esconder a verdade, mas não pode, ele falou.
cada palavra caindo como punhal. Laura deu um passo atrás, mas a mulher, sua outra versão, segurou seu braço, firme. É ele, sussurrou, o verdadeiro culpado, não você. Eu tentei parar tudo, mas ele me matou e roubou a sua vida. Mariana soluçou, olhando confusa. Quem matou você? Laura questionou, engolindo a dor. Antes que pudessem responder, as paredes começaram a sussurrar vozes. Vozes distorcidas, vozes antigas, vozes que pareciam vir de dentro da terra. E no meio daquele caos, a luz do túnel mudou. Ela mostrou algo impossível. Um cofre, velho e enferrujado, com o nome de Laura gravado na tampa. Isso não existe, ela sussurrou, os olhos arregalados. Mas a mulher no túnel sorriu, triste e sombria. Existe. Dentro dele está tudo o que você tentou esquecer. Tudo o que você apagou da sua mente para sobreviver. Laura não sabia o que fazer. O medo apertava sua garganta. O peito queimava numa mistura de confusão e angústia. Vinícius olhava para ela como se fizesse uma pergunta que ninguém ousava falar em voz alta. Mariana, agora livre, levantou-se cambaleando. É hora, disse a mulher mais velha, de abrir essa prisão de uma vez por todas. E então a verdadeira bomba caiu. Laura sentiu um toque gelado na nuca. Alguém estava ali atrás. Antes que pudesse se virar, uma voz sussurrou perto do seu ouvido, fria como aço. Você nunca foi a vítima. Você é a chave e a sentença. Ela girou de repente. Era Vinícius, mas não o Vinícius que todos conheciam. Seus olhos estavam negros, vazios. Um sorriso cruel se abriu nos lábios. Era assim que tinha que ser, ele disse, a voz sem emoção. Eu sempre fui o guardião dessa mentira. Vocês só não sabiam ainda. Laura sentiu o sangue gelar. Vinícius deu um passo à frente. A casa gemeu outra vez. A flor amarela que parecia morta no chão, de repente irradiou uma luz intensa, como se fosse um farol na escuridão. E tudo começou a desmoronar. Laura, caída no chão, olhou para o menino que ela havia confundido com inocência. Agora sabia a verdade. Nada era o que parecia. E a pergunta que ecoava na mente dela era horrível, cruel e direta. Quem sempre esteve no comando? Ela ou aquele menino que nunca foi quem disse ser? O relógio bateu forte. Não marcava horas. Marcava a hora de uma guerra silenciosa que estava apenas começando. O relógio soava forte, a flor amarela brilhava no chão e Vinícius avançava, o sorriso morto, a voz fria como um aço cortante. Laura tentou levantar, sentindo as mãos bambas, o corpo pendendo entre o medo e a dor. Era assim que tinha que ser. Ele repetia, cada palavra como um golpe seco. Mas então, o chão estremeceu de novo, mais violento. A casa gemeu, as paredes tremeram e um barulho surdo ecoou de algum lugar lá dentro. E de repente, tudo ficou escuro. Não uma queda de energia comum, era um apague total, um silêncio denso que parecia sugar o ar. No breu, Laura só ouviu uma voz. A voz de Vinícius, que já não soava como dele. Não é o que parece, Laura. Não é o que você pensa. Ela engoliu seco, tentando encontrar algo com os olhos, mas tudo era sombra e silêncio pesado. Vinícius? O que está acontecendo? A voz dela falhou, seu peito apertando. Uma vontade desesperada de gritar. Um passo se aproximou, firme, porém hesitante. Depois, outro, e no instante, as luzes se acenderam de novo. Mas o que revelou deixou a todos parados. Vinícius estava ali, sim. Mas não só ele. Ao seu lado, um homem, alto, forte, com uma barba cerrada e um olhar feroz, o segurava pelos ombros. Era Ricardo. Não aquele garoto perdido no passado, nem o monstro ameaçador mais cedo, mas um homem de verdade, real. Não, você tá confundida, Laura. O homem disse, a voz grave e cheia de calma. Eu sou Ricardo, e esse menino não é Vinícius. Laura encarou o suposto Vinícius. Seus olhos se arregalaram, a pele queimando. E a voz saiu como um sussurro. Quem? Quem é você, então? O homem ao lado dele soltou uma risada sombria e grossa.
E foi aí que veio a bomba maior. Vinícius, ele é minha outra face. Sou eu e ele. Somos dois lados da mesma culpa enterrada. Vinícius, o que ela achava ser um menino inocente, virou lentamente para ela, olhos vazios, e a máscara caiu. Meu nome verdadeiro não é Vinícius, ele declarou, com um sorriso que lembrava veneno. Eu sou você. Sou o lado que você quer esquecer. Laura, sou a memória que rejeita, a culpa que você abusou. Laura respirou fundo, o mundo girando. A única coisa que sentia era um nó apertando o peito, sufocando. Ricardo deu um passo à frente. Por anos eu lutei com ele, com essa parte podre sua. Mas ele não desaparece porque ele nasceu dentro de você. A flor amarela no chão começou a brilhar ainda mais forte, iluminando aquela verdade que doía demais. Laura estremeceu, sentindo uma voz dentro dela, gritando, uma confusão que transbordava. Eu nunca perdi um filho. Ela perguntou, atônita. Não, respondeu Ricardo firme. Você perdeu você mesma, porque criou esse monstro, esse Vinícius dentro de você, para esconder a verdade. E eu, a parte que restou viva, vim para te salvar, ou para acabar com tudo. O falso Vinícius sorriu e se afastou alguns passos, a escuridão na alma dele crescendo, prestes a engolir tudo. Mas naquele instante, Laura ouviu um barulho baixo, um sussurro quase inaudível, vindo bem perto. Você está mais longe do que imagina. Ela girou a cabeça e viu o espelho rachado no chão brilhando sozinho, refletindo outro rosto. Um rosto desconhecido, distorcido, que parecia sorrir com crueldade. E então, tudo se rompeu. A casa inteira ganhou vida de repente, paredes ondulando, portas chorando rangidos agudos. A flor amarela explodiu num clarão tão forte que cílios se fecharam. Quando Laura abriu os olhos, não estava mais na cozinha. Estava numa sala ampla, transparente, um lugar onde o tempo não existia. À sua frente, todas as versões dela mesma, fragmentadas, conversando em sussurros. E Vinícius, Ricardo, eles desapareciam como sombras, perdendo espaço. Uma voz ecoou, tão profunda que parecia vir do mundo inteiro. Vocês nunca estiveram presos pela casa, mas pela mente que construiu isso tudo. Agora é hora de escolher, quebrar as correntes ou se apagar para sempre. Laura sentiu o peito esmagado, o nó nas pernas. Ela olhou para cada rosto, cada pedaço de si mesma, e compreendeu o que nunca quis enfrentar. Mas a pergunta continuava queimando. Qual Laura sobreviveria? A vítima? A mentirosa? A sombra? Ou a mulher que seria capaz de renascer? E o relógio? Ele batia lá fora, em algum lugar no mundo real? Ou ele apenas começava a contar a hora do fim definitivo? O silêncio se quebrou devagar, como um vidro rachado. Laura encarava todas aquelas versões dela mesma, as sombras que tinham brincado com sua mente, destruído sua segurança, e pela primeira vez sentiu o peso de ser inteira, mesmo que fragmentada. O espelho rachado brilhava à sua frente, refletindo um olhar diferente, mais calmo, mas ainda cheio de dor. Ela respirou fundo, sentiu o aperto no peito apertar, como se o mundo fosse explodir por dentro. Mas também apareceu uma fagulha de esperança, um sinal tênue de que podia tentar juntar os pedaços. Vinícius se aproximou, um pouco menos sombra, um pouco mais real. A mão dele tremeu ao tocar a dela. Laura, não estamos mais presos. É hora de sair. Ela olhou ao redor. Aquela casa viva, cheia de memórias, mentiras e pesadelos, começava a esfumar como fumaça ao vento. Mas e você? E o Ricardo? A voz saiu fraca, cansada. Ricardo, o verdadeiro, apareceu hesitante. Os olhos cheios de dúvidas, mas também de perdão. Eu não sou só um fantasma, Laura. Eu sou parte da sua verdade, daquilo que você tentou sepultar. E agora você precisa decidir se quer viver com isso. A porta flutuou diante deles, escancarada para um mundo que já não doía tanto. Laura fechou os olhos por um momento, o nó na garganta crescendo até quase sufocar. As lágrimas vieram, soltas, pesadas como pedras. Então ela sorriu. Um sorriso torto, cheio de medo, mas também de coragem. Eu não sei se vou conseguir, mas não posso fugir mais.
Vinícius apertou sua mão com força. Você não está sozinha. O relógio, que até então gritava seu tempo morto, bateu mais uma vez, mas não soava como sentença. Era um convite. O futuro ainda estava incerto. A casa podia ser reconstruída ou desmoronar de vez. Mas, naquela sala transparente, onde tudo parecia ser possível, Laura escolheu levantar. O tempo não era mais uma armadilha. Era um portal. E no meio daquela confusão intensa de medos, culpabilidade e segredos, uma coisa ficou clara. A vida não se apaga. Ela resiste. E às vezes a única maneira de seguir em frente é enfrentar seu próprio reflexo. Na porta, um último suspiro, o som do mundo chamando. Um convite para recomeçar. Para vencer a própria sombra. E, quando Laura deu o primeiro passo para fora daquela prisão interna, a flor amarela brilhou novamente. Um farol escuro. Uma promessa. Mas, o que viria depois? Isso só o tempo poderia revelar. Agora, atenção! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das histórias exclusivas que vem por aí. Não arrisque perder nenhum capítulo, nenhuma reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Espalhe seu poder esmagando aquele botão de like agora mesmo. Só assim o algoritmo entende que essa história é importante. Não fique calado. Inunde a seção de comentários com suas reações, dúvidas e teorias sobre esse desfecho explosivo. Eu quero saber tudo! E não pare por aí. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final de tirar o fôlego. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo. Vamos mostrar para todo mundo que essa história não acabou. Só está começando. Eu conto com você.